esteja com todos nós. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Salmo de número 115. Livro dos Terrilinos. 115 é o número. Os versos que lerei são de número 1 a 8, depois 17 e 18. Salmo 115, versículos ou versos de 1 a 8, 17 e 18. Passarei a leitura, a versão que eu estou lendo é a Nova Almeida Atualizada, ou NAA. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos, não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos felizes, agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor presidente desta igreja, pastor Alcides Fávaro, e ao pastor Antoniel Afonso, líder da nossa COJAD, juntamente com o nosso irmão Wellington, e todos os demais líderes da COJAD. Muito obrigado a todos pelo convite. Hoje pela manhã, eu estive no setor de Carapicuíba, lá no Jardim Graziella, não é isso? Lá no Jardim Graziella, nós tivemos lá um café teológico, falando sobre ordem e decência. E aqui estamos nessa noite para falar sobre esse tema. Debruçado sobre esta temática, buscando ao Senhor em oração, eu me ative a esse texto, que é muito peculiar, conhecido de todos nós, mas geralmente nós fazemos uso desse texto pensando nas outras nações, como o próprio texto está falando, mas nós não devemos nos esquecer que as outras nações também a nossa nação também faz parte dessas outras nações, pois eles estão falando do povo hebreu, o povo judeu. E o salmista começa dizendo que o nome do Senhor somente pertence à glória, é o nome dele da glória. Ele também fala isso da parte do amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade. E por fim ele começa a discorrer sobre a pergunta das nações: onde é que está o Deus de vocês? E aí ele disse que o Deus deles, o nosso Deus, está no mesmíssimo lugar de onde sempre esteve, de onde nunca sairá. O Senhor está no seu santo céu, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele também diz que ele está no seu santo lugar, no lugar da sua habitação, e ele diz que ele faz tudo o que lhe agrada. O Senhor Deus faz aquilo que lhe apraz. E ele começa a fazer um contraste com os deuses das nações. E ele começa a falar que essas divindades criadas por essas nações são divindades que têm aparência humana, são ornamentados com materiais preciosos, mas eles têm aparência humana. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E ele termina dizendo que da sua boca não sai som algum. E no versículo 8 ele conclui dizendo, ou ele finaliza aqui essa primeira parte do Salmo, dizendo que devem se tornar semelhante a eles, os que os fazem, e
todos aqueles que neles confiam. O que ele está falando? Que a idolatria é diferente da adoração. A idolatria, ela tem por objeto divindades que foram criadas por mentes humanas. Elas não podem fazer nada por aqueles que lhes prestam culto. Então, aqueles que prestam culto a essas divindades, de acordo com a palavra de Deus, eles se tornam exatamente iguais aos ídolos que eles prestam reverência. Então, quem adora a divindades que têm olhos e não enxergam, eles também não enxergam nada. Aqueles que adoram essas divindades que têm boca, mas não falam, eles também são mudos. Aqueles que adoram essas divindades que têm nariz, mas não cheiram, da mesma forma. Os que têm mãos, mas não podem apalpar coisa alguma, não têm nenhuma ação, não têm pés para andar, não têm locomoção. Eles não têm reação, eles não têm nenhuma prática. Por que não têm? Porque eles estão se tornando semelhante à divindade a quem prestam cultos. É preocupante pensar assim, porque nós dizemos servir ao Deus verdadeiro, a Yahvé, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que está no céu, que faz tudo como lhe agrada. Desta forma, se eu adoro o Deus verdadeiro, o que há de errado com essa parecer-se com aquele com quem eu adoro? Tornar-me semelhante àquele a quem eu presto culto. Pensando nisso, eu lembrei de outros dois textos, que são o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, onde nós temos a história de um garoto, de um jovem, de 16 anos de idade. Vocês conhecem a história deste jovem. No capítulo 26, desde o versículo 1, ele começa a dizer: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Pausa aqui. Ele fala que esse menino de 16 anos de idade tinha família, tinha mãe, a sua mãe tinha nome, e vem uma sequência que a mãe é falada primeiro que o pai. Ele também tinha um pai que era rei. Ele foi instruído na lei do Senhor, e o texto frisa duas vezes que ele era da idade de 16 anos quando ele começou a reinar. Ou seja, ele era ainda bem jovenzinho. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que no meio do povo de Deus, coisas semelhantes a estas aconteciam. Gente muito jovem ainda, pessoas de pouca idade, eles tinham lugar no meio do povo de Deus, e Deus agia através de suas vidas. Deus levantava jovens, levantou jovens na história. Esse é um dos exemplos. E Deus vai exaltar sobremaneira este pequeno jovem de 16 anos de idade. Ele era de família, tinha mãe, tinha pai, tinha linhagem. E diz o versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O texto diz que esse menino, ele era jovem, é bem verdade, tinha 16 anos, é lido no texto, mas ele diz que ele tinha alguém que ensinava para ele como buscar a Deus. Diz o texto que ele deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Tinha um homem de Deus chamado Zacarias, que muito provavelmente não é o profeta que nós conhecemos, e esse profeta influenciou de alguma maneira a Uzias. E Uzias passou a buscar a Deus a partir do modelo, a partir da liderança que lhe instigou, lhe levou à adoração, lhe levou a buscar o Senhor. E nós também temos líderes que nos fazem assim, que nos levam a buscar ao Senhor. Bem-aventurado aquele que tem liderança, que lhe inspira e que é do Senhor, tem visões do céu e lhe instigam a buscar o Senhor Deus ainda.
Ele tinha alguém que lhe instigava a buscar a Deus. E diz o texto que ele buscou ao Senhor, e o texto é claro em dizer: nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar em tudo. Muitos estão em busca de prosperidade, é bem verdade. Muitos estão encantados com os novos milionários que começaram no Brasil e hoje estão todos morando lá em Vegas, né? Lá em Los Angeles, na Califórnia, enfim. Começaram pequenininhos, jovenzinhos ainda, publicaram um vídeo, milhões de visualizações, seguidores, e lá estão eles hoje vivendo em outro país com milhões e milhões de dólares entrando todo ano em suas contas bancárias. O texto diz e deixa claro que Deus já fazia isso com jovens muito antes desses youtubers saberem o que significa prosperidade. O Senhor Deus disse que a prosperidade não é você gravar um vídeo e ficar famoso na internet. A prosperidade vem quando você tem líderes que te inspiram e te levam a buscar o Senhor, porque quem prospera ainda é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele prosperou, e não é só financeiramente, porque prosperidade na Bíblia não é só questão financeira. O versículo 6 diz que Deus deu a ele conquistas, porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Veja, Deus deu vitória a esse jovem ainda muito pequeno. Deus foi com ele. O motivo das nossas vitórias não é a nossa força do nosso braço, mas é porque nós temos o Senhor conosco, independente da idade que temos. É possível você ainda ser bem jovem e Deus te dar grandes vitórias contra grandes inimigos. É possível sim ser fiel ao Senhor e o Senhor Deus nos investir de poder e de autoridade. Não importa o número do povo, não importa a violência, o poder bélico, porque o Senhor é conosco independente da nossa idade. O versículo de número 8... nós temos a partir de agora Deus falando que prosperou e fez ele um garoto de renome, ou um rei de renome. Versículo 8 diz: os amonitas deram presentes a Uzias e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O texto diz que as pessoas começaram a reconhecer o reino dele. E Deus pegou o nome dele e fez o nome dele conhecido por diversos lugares. O nome de Uzias chegou às portas de Mitzraim, do Egito. Ele era conhecido lá. Deus, quando faz prosperar alguém, é Ele quem consegue elevar o nome dessas pessoas. Nós não precisamos ficar preocupados com o nosso nome, ficar mendigando curtidas, mendicando views, seguidores e tantas coisas do gênero. Por quê? Porque Deus faz isso com quem Ele quiser. Ele faz isso com quem Ele quiser. Ele fez isso com Uzias quando não havia nenhum tipo de tecnologia das nossas. Deus fez o nome dele conhecido e Deus é poderoso para fazer isso com quem Ele quiser. E o texto continua dizendo que também Uzias edificou torres em Jerusalém, porque o texto anterior diz que ele fortificou altamente. Edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos as fortificou. Também edificou torres no deserto. Preste atenção, ele edificou torres no deserto. Para edificar torre no deserto é porque você tem tanto gado, que você consegue ter gado inclusive no deserto. Sabe o que é isso? Isso é quando Deus resolve prosperar alguém, quando Deus resolve abençoar alguém. Ele resolveu abençoar esse jovem, de maneira que ele edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Veja, olha o que Deus fez com ele. A palavra de Deus diz que agora ele é amigo da agricultura. Não somente isso, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, Maséias, oficial, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei.
Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Sabe o que é isso? 2.600 líderes para dirigirem, para liderarem um grupo pequenininho, diz o versículo 13. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Sabe o que é isso? Israel hoje tem um efetivo de ativos de 170 mil homens, soldados, 170 mil na ativa. Ele tem na reserva aproximadamente 478 mil homens. Em 2003, recentemente, em 2023, quando eles saíram à guerra, alguns que foram para a ativa, os da reserva, juntaram um total de 300 mil homens. Olha o que havia no período de Uzias. Haviam 307.500 soldados naquela época, liderados por apenas 2.600 líderes. Faz a conta, você vai descobrir que aí deve ter mais ou menos um líder liderando mais ou menos 140 liderados, aproximadamente. Versículo 14, preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar com pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros. Veja, ele era da agricultura, também está dado a engenharia. Máquinas de engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas em grandes pedras. E voou, olha a fama dele de novo, voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ao passo que ele ia construindo as torres, quanto mais altas as torres que ele construía, o seu coração também ia se exaltando junto. Quando ele fazia grandes construções, grandes obras, o seu coração ia se elevando junto. E o versículo 16 diz, mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era um homem poderosíssimo, seu nome era famoso, ele era riquíssimo, dado as obras da engenharia para as máquinas de guerra, dado a agricultura, um número elevadíssimo de gados, de soldados, de líderes. Ele se tornou um homem descomunal. Só que o coração do homem, diz a palavra de Deus, que ele é enganoso, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E ao passo que ele ia crescendo, construindo coisas, o seu coração também foi se enaltecendo, foi se agigantando. E ele começou a observar que as outras nações, os reis das outras nações, eles não eram limitados. Eles tinham seus sacerdotes, mas eles também faziam serviços sacerdotais em algumas religiões. E esse Uzias se tornou tão poderoso, que ele olhou para o lugar em que ele não poderia olhar. Deus fez de um menino de 16 anos um grande rei sobre o seu povo. Fez ele grande, fez seu nome conhecido, o exaltou sobremaneira. Mas ele tinha limitações. Ele tinha lugares em que ele não podia ir. Tinha funções em que ele não podia participar. Mas o coração dele se exaltou ao ponto dele entender que ninguém podia lhe colocar limites. E ele então olhou para o templo do Senhor e resolveu fazer aquilo que ao sacerdote é dado fazer, que é ministrar o incenso. Ele olhou para aquilo que pertencia aos sacerdotes e entendeu que ele era limitado e não podia fazer o que os sacerdotes faziam. E ele quis fazer o que limitavam a ele. E o texto diz que foi esse o seu pecado, a sua transgressão. Quando ele não está satisfeito com a sua posição e resolve ir além daquilo que Deus deu a ele. O texto diz que, porém, o sacerdote, 17, Azarias, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor
varões valentes. Ele era tão poderoso, tinha se tornado tão grande, que para resistir-lhe, o sacerdote precisou de apresentar-se a ele com outros 80 sacerdotes. Veja o tamanho que se tornou Uzias. 80 sacerdotes para lhe resistir. E é bem verdade, meus irmãos, que algumas pessoas vão sendo enaltecidas pelo Senhor, vão sendo elevadas pelo Senhor, vão alcançando patamares e vão achando que podem fazer o que querem, que podem colocar as mãos na onde Deus não mandou, onde Deus não permitiu, e eles vão se intrometendo nos lugares onde Deus não lhes permitiu, e eles chegam ao ponto daquilo que Deus fez com eles, de acharem que ninguém lhes resistirá. Mas a palavra de Deus garante que ainda existem homens de Deus para resistir àqueles que são soberbos e arrogantes. Existem ainda homens de Deus que se levantam para colocar o homem no seu devido lugar, meus irmãos. Os homens podem ser exaltados pelo Senhor desde os 16 anos, mas eles têm limites. Eu tenho limite, você tem limite, e nós temos um lugar para nós transitarmos, e tem lugar que nós não podemos transitar. 80 homens corajosos, homens de Deus, que nós estamos precisando muito, pois infelizmente nós temos um monte de homens que já não tem mais coragem para nada e não enfrentam mais ninguém, infelizmente. Versículo 18: resistiram o rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Tem toda uma lei para isso lá em Deuteronômio 17, 18 a 20, Números capítulo 18, versículo 7. O estranho não podia entrar no lugar santo. Se alguém fizesse isso, deveria ser morto. Os sacerdotes resistiram. Os filhos de Arão eram os únicos que podiam, que são consagrados para queimar incenso. E eles disseram: saí do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Versículo 19: ao invés dele aceitar a repreensão do Senhor, ele resolveu se enfurecer. Duro é para o homem querer se levantar contra o Senhor Deus. Por quê? Porque quem levantou esse homem foi ele. Então, diz o texto que Uzias se indignou, tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Termina assim a história de Uzias. O texto diz que ele foi morar numa casa separada. Aquele homem poderosíssimo que Deus exaltou, agora é expulso do lugar sagrado. Ele vai morar separado e vai morrer assim, leproso. O texto diz que o seu filho passou a reinar, era jovem também, tinha 25 anos de idade, diz o capítulo 27, versículo 1 e 2. 27 anos tinha quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Claro que o seu reino foi muito menor do que o do seu pai, de 55 anos foi o do seu pai, e o dele foi de 16. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, que era um sacerdote fiel, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai. Que continua o texto: exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. O texto deixa claro que o filho de Uzias, ele temeu entrar no templo do Senhor por causa do pecado de seu pai. Os reis, alguns reis, tinham acesso àquilo que era permitido no templo. Claro que tem lugares que eles não podem entrar, existe o seu lugar apropriado. E ele também não entrou no templo do Senhor. Se vocês continuassem lendo a história desses reis, vocês iam saber
que posterior a ele, o seu filho, o filho desse rei, ele, Acás, ele entrou certo dia no templo, quebrou os utensílios, fez em pedaços e ele fez pior. Além de não entrar, diz o texto que ele fechou as portas da casa do Senhor. Veja, aonde isso vai parar. No capítulo 29, quando vem Ezequias, é que o Ezequias vai abrir o templo de novo e vai restaurar totalmente a casa do Senhor. E onde é que eu quero chegar com isso? Para encerrarmos. Nós temos, nesse ínterim aqui, nesse momento, o modelo de liderança que ruiu. Uzias teve uma liderança que levou a buscar o Senhor. Só que Deus fez dele um modelo para outros buscarem ao Senhor. Ele era aquele que começou cedo, Deus o fez grande, fez um grande rei, o exaltou, só que esse grande modelo ruiu. O que fazemos? O que faremos? Que Deus nos livre. Quando os líderes ruírem. O que faremos quando os grandes modelos caírem, como infelizmente está acontecendo na nossa nação? Os nossos grandes modelos dados em escândalos, os grandes nomes que nós estimávamos caindo, as coisas acontecendo e aparecendo e vindo a público, o que faremos quando isso acontecer? O texto diz que o filho de Uzias não entrou no templo do Senhor e o povo se corrompia. O povo começou a pecar, por quê? Porque o modelo ruiu. E quando o modelo cai, quando o líder cai, os seus liderados tendem a seguir o seu caminho. Os liderados seguirão o caminho da liderança. E eles começaram a se corromper e o pecado foi aumentando, por quê? Porque o templo está sendo negligenciado, o culto está sendo prevaricado, o Deus vivo e verdadeiro não está recebendo louvor e adoração como deveria, por quê? Porque a liderança não está fazendo. Se o líder não adora, se o líder não presta culto, como quer exigir dos liderados que o façam? Se o líder abandonou a casa do Senhor, como os liderados amarão a casa do Senhor? O líder deve ser o primeiro a amar a casa do Senhor e o lugar da habitação da sua glória. Os liderados vão seguir o líder e eles começaram a ir para o pecado. É nesse instante que vem Isaías capítulo 6. Uzias tentou acender o incenso, uma pequena fumaça no templo, e todos ficaram com medo. O filho ficou com medo de Deus visitar a maldade do seu pai nele, ele não entrou no templo, por causa de uma fumaça que ele tentou acender. Nesse meio tempo, todos com medo, todos temendo o que aconteceu com o líder deles, o modelo caiu diante dos olhos deles, um grande trono, um grande líder, um grande modelo, uma grande liderança, e é neste meio tempo que aparece Isaías capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Deus tem ainda os seus fiéis. Deus tem os seus fiéis. No ano em que morreu o rei Uzias, havia um homem, um profeta palaciano, seu nome era Isaías, e o texto diz: eu não vi Uzias, porque o trono de Uzias ficou desabitado, mas eu vi o Senhor. Uzias, o modelo ruiu, mas o nosso maior modelo continua no céu, na sua santa habitação.
O Senhor continua no mesmo lugar, meus irmãos, ainda que os nossos modelos vierem a ruir, ainda que os escândalos aparecerem, ainda que os tronos forem derrubados, o nosso maior modelo não pode ser tirado do lugar da sua habitação. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto, maior do que o de Uzias, e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Todos tinham medo do que havia acontecido, das sequelas do pecado de Uzias no templo, e o Senhor Deus encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: se Uzias não foi, se Uzias não guardou, ele todavia é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alaia, Serguindaraia, Ocomondaraia, Ele é santo, meus irmãos, e a terra está cheia da sua glória. O que é a glória do Uzias, perto da glória do Todo-Poderoso? O que é a glória dos nossos líderes perto da glória do Todo-Poderoso, irmãos? Os homens são falhos, os homens erram e vão errar e vão cair, infelizmente, mas os nossos olhos devem estar fitos no autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E eles diziam ao outro: Kadosh, Kadosh, Kadosh Tsebaot. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se o exército de Uzias era gigantesco, conheça o tamanho do exército do Senhor dos exércitos. Um serafim voou a mim, trazendo à mão a sua brasa, que tirara do altar com uma tenaz, tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o coração, e converter-se e ser sarado. No final Deus diz para o profeta: eu preciso de alguém, quem há de ir? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual vai ser a missão? Vai ser dura, porque ele vai tornar esse povo como a divindade que eles estão adorando. Eles estão dados à idolatria. Acas, quando fechou o templo para que todos adorassem as imagens de escultura. E Deus disse: agora vocês serão como as divindades que vocês estão adorando. Ceguem os olhos, tapem-lhes os ouvidos, fechem-lhes os corações, para que eles não sejam curados. Nós não somos idólatras, nós somos adoradores. Nós temos liderança que nos inspiram a adorar. Pode ser que alguns possam cair, outros possam ruir, mas a verdade é que mesmo Uzias tentando acender um pequeno incenso, Deus encheu o templo de fumaça, encheu o templo com a sua glória, para dizer para o seu povo: o pecado de um homem nunca vai invalidar a minha graça e a minha misericórdia. Para o problema do pecado e da iniquidade já existe solução. E não foi com uma tenaz tirada do altar que nós fomos purificados. Não foi com um pedaço de brasa trazido por um anjo. A Bíblia diz que nós fomos lavados, purificados pelo sangue bendito de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, irmão. Para o problema do pecado tem solução.
Nós não podemos mais ficar do lado de fora dando desculpas do porquê nós não estamos indo de após Ele. Nós não podemos mais ficar do lado de fora pecando, se intrometendo em pecado e dizendo: a minha liderança caiu, o meu modelo ruiu, aquele a quem eu me inspirava caiu, eu fiquei sabendo na internet que ele caiu também. Nós não temos mais desculpas para dar ao Senhor e dizer o porquê que nós não estamos dando a Ele adoração. Por quê? Porque nós temos um Deus que é vivo e Ele está sentado à destra de Deus, o nosso Pai. Nós temos que dar a Ele louvor e adoração, porque Ele é muito digno de ser adorado, meus irmãos. Para o problema do pecado tem solução. O que não pode é você ficar dizendo que adora a Deus, quando na verdade você não consegue mais enxergar nada, não consegue mais ouvir nada, não tem mais expressão de adoração. Tem mão, mas não levanta mais. Tem pés, mas se apressam para derramar sangue inocente. Seus pés não estão mais dentro da casa do Senhor. Os seus pés não têm mais prazer nas coisas sagradas de Deus. Os teus pés têm mais prazer em baile funk hoje do que na casa do Senhor. Veja o que nós estamos nos tornando. Pessoas se dizendo adoradoras do Senhor, mas são mudas, cegas, surdas. Nesse sentido espiritual, nós estamos comparando com questões físicas. Não tem mais produção de nada, não enxergam mais nada, não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Ouvem os louvores, mas isso não lhes toca mais a alma. A alma está seca, ressecada. Por quê? Porque estão culpando alguém. E a mensagem de Deus para nós aqui esta noite: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Não há mais nenhum motivo de desculpa. Eu não quero me tornar como um ídolo mudo. Eu não sei você, mas eu vim aqui para bendizer e adorar o nome do Senhor. Façamos ainda enquanto temos tempo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.